como seria cair em um buraco negro. Vídeo lá do canal do Ciência Todo Dia, Isabela. O pessoal pediu mais pra gente ver, eles gostaram do vídeo lá do fundo do mar. Bora dar uma olhadinha aqui de como seria cair em um buraco negro. Bora, vamos lá, vai. Ciência Todo Dia diverte. Esse vídeo é um experimento mental e pode causar crises existenciais. Crise existencial, Imagine que hein? você está em um ônibus espacial próximo ao buraco negro Sagitário A Estrela, no centro da nossa galáxia. Um dos passageiros, chamado Marcelo, está ouvindo música em volume alto sem fone de ouvido. Então, por curiosidade e pro conforto dos passageiros, eles decidem jogar Marcelo no buraco negro. Pô, Marcelo. O que aconteceria? Para garantir que Marcelo vai de fato cair no buraco negro, basta jogá-lo nele a uma distância de 3 vezes o raio do próprio buraco negro. É o horizonte Isso de foi eventos. estranhamente específico. Por que 3 vezes? Bom, como sempre, existe uma boa razão por trás, além de fazer a música alta parar. Nessa distância já não existem órbitas estáveis, então qualquer empurrão é o suficiente para colocar Marcelo numa trajetória certa em direção ao buraco Não negro. dá pra sair. No caso do buraco negro, Sagitário A Estrela, isso é uma distância de 44 milhões de quilômetros do horizonte de eventos. O que seria aproximadamente a distância entre Mercúrio e o Sol? O Marcelo ainda poderia escapar caso... Basicamente, o que ele tá querendo dizer é que é possível orbitar um buraco negro, desde que você não atinja um ponto crucial onde não há mais volta, entendeu? Aparentemente, se for mais próximo do que as 3 vezes ali a Isso é distância, Isso. você vai ser engolido pelo buraco negro já. Você vai ser puxado em direção ao centro do buraco negro, E né? aí não tem mais volta. Não tem mais volta e por isso que ele é um buraco negro, porque nem a luz escapa dele. Mas é possível orbitar um buraco negro, né? Não é necessariamente porque existe um buraco negro que você vai ser sugado em direção ao centro dele, tá? O Marcelo ainda poderia escapar caso ele estivesse em um foguete e pudesse acelerar para longe. Sim. Então, para impedir que isso aconteça, nós vamos deixar o Marcelo levar apenas o seu traje espacial e o seu celular tocando música alta. Preparem a pipoca porque nós vamos analisar 2 situações diferentes. Nessa primeira, nós vamos analisar o que nós veríamos de dentro do ônibus espacial enquanto o Marcelo cai em direção ao buraco negro. A primeira coisa que nós vamos notar é que o Marcelo vai parecer mais avermelhado. E não, eu não digo somente Isso é o por causa da redshift. pele avermelhada pelas queimaduras devido à intensa radiação ao redor do buraco negro. Conforme a luz que vem do Marcelo chega nos nossos olhos, ela precisa se afastar do buraco negro e isso significa subir um campo gravitacional. Para a luz conseguir subir até a nossa nave, ela precisa gastar energia e vencer a atração gravitacional. O efeito Conforme Doppler a da luz luz. visível perde energia, o comprimento de onda aumenta. Isso é um fenômeno que chama efeito Doppler da luz. É um fenômeno muito interessante porque ele nos ajudou ali no século XX a entender que o nosso universo estava em expansão. Um dos mecanismos utilizados pela física experimental na época para a gente entender que o universo estava em expansão, porque a gente percebia que existiam astros dos quais a gente observava que ele havia esse desvio para o espectro vermelho, né? Então a luz que a gente observava, ela ficava mais avermelhada, ela tendia para o vermelho. Logo, a conclusão que nós tínhamos era que aquele objeto estava se afastando da gente, né? É a ideia do som, né? O pessoal faz muita analogia com o som. Na física do ensino médio, a gente aprende muito do o som. Quando tá vindo uma ambulância na sua direção. Sim. À medida que a ambulância tá vindo na sua direção, o som vai ficando mais alto, mais alto, mais alto. Quando ele passa por você, o som está no ápice dele. E quando a ambulância se afasta, o som vai ficando cada vez menor, cada vez mais baixinho, né? Isso também acontece com a luz. A diferença é que quando a luz está vindo na sua direção, ela tende a ir para o azul, né? E quando ela está se afastando de você, ela vai tendendo para o vermelho. Legal. Isso acontece porque a luz vermelha é a luz visível com menor energia. Esse fenômeno é chamado de desvio para o vermelho gravitacional, e é praticamente a mesma coisa que acontece com galáxias distantes, que nós sempre vemos com uma cor avermelhada. Ver alguém cair em um buraco negro é uma das raras ocasiões em que seria possível observar esse desvio com os nossos próprios olhos. Então aproveitem a vista. Desculpa, Marcelo. Além disso, se nós olharmos para o relógio no celular do Marcelo, nós vamos ver que ele marca apenas 8 minutos de tempo entre o momento que jogamos ele no buraco negro e agora. Mas no relógio da nossa nave, 10 minutos se passaram. Da mesma forma que a gravidade do buraco negro distorce o espaço, ela também distorce o tempo, fazendo o tempo passar mais devagar para quem está caindo. Conforme o Marcelo se aproxima cada vez mais do horizonte de eventos, esses efeitos vão ficando cada vez mais extremos. A luz que vem do Marcelo fica extremamente avermelhada e lentamente ela começa a sair da região visível. Com isso, o Marcelo vai desaparecendo. Mas não é que ele não está mais lá. É só que a luz que antes estava na faixa da luz visível foi tão distorcida que os nossos olhos não podem mais captá-la.
Além disso, o tempo começa a se esticar cada vez mais, de forma que ele parece estar congelado na superfície do horizonte de eventos. Inclusive, eu achei que eu podia explicar aqui, mas falando brevemente sobre o que é um buraco negro, porque eu não sei se a Isabela sabe, a gente pode ver um vídeo depois falando sobre isso mais a fundo, A gente vai ter que aprender. mas explicando de maneira bem superficial, assim, na teoria, tudo pode se tornar um buraco negro. Basicamente, um buraco negro é quando nós temos um objeto massivo e a gente comprime tanto aquele objeto que ele se torna uma singularidade, ou seja, ele fica tão denso, mas tão denso, que ele basicamente romperia o que a gente conhece como espaço-tempo ali, entendeu? Então, a gravidade do buraco negro, ela não necessariamente precisa vir de um objeto supermassivo, ela precisa vir de um objeto super denso, super comprimido. Ou seja, se nós comprimíssemos a Terra do tamanho de uma bola de golfe ali, por exemplo, a Terra se tornaria um buraco negro. Ok, Só presente. que com uma influência gravitacional menor, justamente pelo objeto, pela massa da Terra que se tornou um buraco negro ali, entendeu? Enquanto a gente tá vendo o Léo ensinando coisas pra gente, super pertinente, tem o nosso chat fazendo comentários do tipo, um umbigo sujo também é um buraco negro. Eu já me tornei um buraco negro. Na nave, nunca vamos ver o Marcelo cruzar o horizonte de eventos. Porque quanto mais próximo ele chega, mais devagar o tempo parece passar. Nós vamos apenas ver a sua imagem lentamente se apagando na superfície do buraco negro, até se tornar invisível. E nós também veríamos o relógio dele cada vez mais lento, até parar. Mas ei, você! Eu vejo que agora você está rindo do Marcelo e pensando duas coisas. Primeiro, como é bom estar em um ônibus espacial novamente em silêncio, e segundo, como é bom não ser o Marcelo. Então, por causa disso, eu agora vou jogar um Uno reverso e fazer você cair no lugar do Marcelo. Para fins didáticos, claro. Não, Nada eu pessoal, porque as coisas ficam ainda mais interessantes. Vamos lá, paizão. Então, diferente do primeiro caso em que nós ficamos em segurança no ônibus espacial, imagine que agora você é o Marcelo e que você vai ser jogado em um buraco negro. Tudo que você vai poder levar é o seu traje espacial e o seu celular tocando música. Quem é o Marcelo? O Docarilli. Aí é foda, paizão. Docarilli! Tá vendo, galera do YouTube? É por isso que o pessoal fala, ai, nossa, na live eles são bem burro. A gente tem que acompanhar o chat, tá vendo? Na verdade, eu não entendo nada do vídeo aqui, eu tô aprendendo junto com vocês. Alta. Mas não se preocupe em escolher a música certa pra cair em um buraco negro, porque eu já fiz isso pra você. Essa música é tipo um perfume pros meus ouvidos. O que você veria enquanto caísse no buraco negro? Só um aviso. A partir daqui, tudo vai ficar muito hipotético. Primeiro você é jogado da nave, e bem na sua frente está o grandioso buraco negro no centro da Via Láctea, e ao redor dele um anel de matéria espiralando em direção ao horizonte de eventos. Disco de acreção. Esse anel de matéria é chamado de disco de acreção, que é a matéria que está caindo do buraco negro tão rapidamente que ela emite luz própria. Tecnicamente agora você também é parte desse disco, e com sorte você vai atravessá-lo sem grandes problemas. Muita sorte, na verdade. Porque nesse ponto o buraco negro é o menor dos seus problemas. A sua morte por radiação é quase certa. Mas eu não quero terminar o vídeo agora, porque essa música é simplesmente perfeita. Então vamos imaginar que você passe pelo disco de acreção. Não importa para qual direção você olhe, você vê todo o resto do universo. Mas a luz é distorcida pela gravidade extrema. Uma única estrela gera várias imagens, e outros efeitos de distorção óptica provavelmente deixariam você enjoado. Eu me sinto meio mal de não ter deixado vocês levarem remédios para enjoo junto nessa odisseia caindo para um buraco negro. Tava bem mal. Conforme você se aproxima do horizonte de eventos, a luz das estrelas fica mais azulada por ganhar energia ao cair no buraco. É o efeito contrário ao que ele estava explicando do redshift, né? De ficar vermelho, agora fica azul. Isso, igual ela vai ficando mais energizada. A comparação que você fez, a analogia da ambulância, né? Isso, é que o da ambulância é o efeito Doppler do som. Do som, né? Sim, mas é bem mais didático pra gente conseguir entender. Porque faz parte do nosso cotidiano, né? A gente não observa astros todos os dias, né? Com telescópios que vão conseguir medir o desvio pro vermelho dos objetos que nós estamos observando. Esse é o efeito oposto do desvio pro vermelho. Esse é o desvio pro azul. Da mesma forma, o tempo parece passar mais rápido no ônibus do que para você. E conforme você se aproxima mais e mais do horizonte de eventos, a escuridão na sua frente começa a consumir a maior parte da sua visão. O chat tem uma pergunta pertinente, Léo. Se eu vomitar dentro do buraco negro, o vômito se transforma em quê? Excelente questionamento. E aí, Pedro Luz? O acesso acima ainda é visível, só que a luz das estrelas fica cada vez mais azulada. E quando você finalmente atravessar o horizonte de eventos, na distância de 22 milhões de quilômetros do centro do buraco negro, algo inesperado acontece. Nada demais. Sério. Você ainda continua vendo a escuridão completa abaixo dos seus pés e o universo acima. Isso é bastante poético.
A luz que já caiu no buraco negro não pode voltar e chegar aos seus olhos. E na verdade você não veria nem a luz que vem dos seus próprios pés, nem do seu próprio nariz. Exato. Então para você é como se o seu corpo não existisse mais. Você se sentiria como dois olhos imersos caindo em uma escuridão. Só que algo bizarro começa a acontecer. Um buraco negro ele é tão bizarro. Só uma consciência, É um assim. fenômeno tão extremo da natureza. E uma curiosidade que eu acho muito interessante é que o buraco negro, a gente começa a entender mais sobre isso a partir da mecânica relativística, ou seja, a partir de Albert Einstein. Só que as equações de Albert Einstein, que tratam o universo de maneira geométrica ali agora, né? Ou seja, a gente entende que o espaço e o tempo, ele está presente no universo também. A gente precisa considerá-lo quando nós formos estudarmos os objetos, ou seja, a ideia de ter um tecido do espaço-tempo que pode ser distorcido, né? Ele passa a ter valores geométricos, ela é tão absurda, né? O buraco negro existir naquilo ali, porque ele rompe aquele tecido, basicamente, que o próprio Albert Einstein, apesar das suas equações permitirem a existência do buraco negro, da singularidade, ele mesmo duvidava daquilo, né? Justamente porque a gente descobriu de maneira muito antecipada como a física teórica, né? Mas a prática, a gente foi observar buracos negros muito tempo depois, né? Então, assim, Albert Einstein já nem estava vivo mais, né? É um objeto tão extremo que ele mesmo duvidava, né? Isso é muito interessante, né? A luz que cai no horizonte de eventos depois de você ainda se move na velocidade da luz relativa a você. Então, se você olhar para cima, se é que isso ainda faz sentido nesse ponto, você ainda vê o universo no lado de fora. Num buraco negro ideal, sem rotação, você simplesmente seguiria em direção ao centro dele até que a diferença de força gravitacional entre as diferentes partes do seu corpo te despedaçasse. Espaguetificação. E isso é chamado de espaguetificação. Só que felizmente o buraco negro no centro da nossa galáxia tem rotação e isso muda bastante as coisas. Sim. Enquanto caminhamos em direção ao centro do buraco negro, o resto do universo fica mais azul e se concentra numa região menor da nossa visão. Como resultado, a escuridão cresce ao nosso redor. E a dilatação... Você entendeu o que é esse fenômeno da espaguetificação? Eu não tava prestando atenção, eu tava esperando você explicar. A ideia de que a gravidade ela vai ser tão diferente da ponta do seu pé, por exemplo, para sua cabeça, que você vai ser espaguetificado, você vai ser esticado, puxado até os seus mínimos átomos, entendeu? E é justamente Não, isso que mas calma aí, acontece. isso vai acontecer ou é só a percepção que eu tenho do que tá acontecendo? Não, isso acontece. Isso acontece com os objetos que são puxados em direção ao centro do... Eu vou virar um espaguetinho, é isso? Sim. Então quer dizer que vou ter 26 centímetros finalmente? Vai ter. Vai, Rauan! O buraco negro vai esticar, lindo. vai esticar o Juanzinho. Então cresce ao nosso redor. E a dilatação temporal começa a ficar extrema, ao ponto em que poucos segundos para você podem ser milhões de anos no resto do universo. Mas em algum ponto nós vamos começar a notar os efeitos da rotação do buraco negro. O próprio espaço-tempo gira em torno dele e essa rotação gera uma força repulsiva. Existe uma região interna no buraco negro no qual a força centrífuga repulsiva se equilibra com a atração gravitacional. Cara, isso é muito legal. Essa região fenômeno é chamada de horizonte interno. Uhum. Esse horizonte interno tem quase que o efeito oposto do horizonte de eventos usual. O espaço dentro dele gira tão violentamente que qualquer coisa que cruze ele vai ser jogada para fora novamente. Isso Mas é não muito crie interessante, esperanças, se é que você tem alguma até aqui. Porque a força te joga para fora do horizonte interno, só que ainda dentro do buraco negro. Exato. E como essa repulsão é devida ao movimento do próprio espaço-tempo se movendo mais rápido do que a luz, nem mesmo a luz consegue atravessar o horizonte interno completamente. Toda a luz que caiu no buraco negro, e toda a informação, por consequência, fica presa ao redor do horizonte interno. Isso significa que conforme você chega perto do horizonte interno, você eventualmente vai alcançar toda a luz que caiu no buraco negro antes de você. Só que essa luz carrega com ela toda a história do universo passado. Toda a informação. É né? literalmente toda a informação que chegou no buraco negro depois que ele se formou. Ou seja, se você fosse capaz de usar essa luz para conseguir informações, Caramba! você poderia assistir quase toda a história do universo. É tipo uma cápsula do tempo, só que na versão universal, e dentro de um buraco negro, em que você tá preso lá para sempre e não tem saída. Desde o surgimento das primeiras estrelas até a formação da nossa galáxia e do nosso sistema solar. Do surgimento da vida na Terra até a formação das primeiras formas de vida complexa. Do surgimento dos primeiros hominídeos até a formação da civilização humana moderna. Assim como toda a informação que nós humanos transmitimos para o espaço. Incluindo o vídeo sobre esse mesmo tema que eu fiz há 7 anos. Caramba, ele era um garotinho. Sim, o tempo me fez bem. Ok, tira isso da tela, não quero uma vez. Uma vez no horizonte interno, a força centrífuga da rotação do buraco negro vence a atração gravitacional, e você é repelido do horizonte interno para longe do centro do buraco negro.
Conforme nos afastamos do horizonte interno, nós vamos cruzar com toda a luz que vai cair no buraco negro durante todo o resto do futuro do universo. Você vai experienciar uma dilatação temporal tão extrema que o universo vai literalmente acabar antes que você morra de velhice. Você vai ver o final do nosso sistema solar, todas as supernovas futuras da nossa galáxia, vai ver o fim da Terra, a colonização humana do espaço e eventualmente a extinção de toda a vida no universo. Até chegar no momento em que esse próprio buraco negro em que você se encontra deveria evaporar. Aqui a força gravitacional começa a te puxar de volta, novamente em direção ao horizonte interno e ao centro do buraco negro. Mas o que acontece depois desse ponto ainda não é claro. Existem algumas possibilidades bastante hipotéticas. Claro, mais hipotéticas do que os passageiros de um ônibus espacial ficarem incomodados com música alta e decidirem jogar alguém no buraco negro. Talvez você seja cuspido por um buraco branco em um novo universo que está surgindo. Talvez o fim de um buraco negro seja o começo de um novo universo. Ou talvez... Mas isso em quanto tempo? Tipo assim, quanto tempo que eu tô dentro daquele horizonte ali que eu vou ver essa sucessão de acontecimentos ali? Que ele explicou, tipo, da Terra, indo de arrasta. Não tem tempo. O conceito de tempo, ele se perde na singularidade, entendeu? É por isso que, fisicamente falando, a gente não consegue, atualmente, com o conhecimento atual, explicar exatamente o que é uma singularidade, entendeu? Porque na teoria, né, hipoteticamente falando ali, a aceleração gravitacional vai ser tão absurda, ela tende ao infinito, que o seu conceito de tempo é perdido, entendeu? Não existe esse conceito temporal ali dentro de um buraco negro. Aí é meme, né? O pessoal do chat falou que é 13 segundos. Eu 13 segundos é o que você consegue falar dele. É exatamente isso. Então acho que vale a pena. Eu, em formato de espaguete, tá lá vendo tudo que vai acontecer, sabendo a fofoca primeiro de como que vai acabar a vida na Terra. Gente, eu acho que compensa. Talvez o fim de um buraco negro seja o começo de um novo universo. Ou talvez você vai ser jogado em direção ao buraco de minhoca. Uma passagem pelo espaço-tempo que te levaria para outro lugar do nosso próprio universo. Ou talvez o horizonte interno emita tanta radiação que você teria sido completamente vaporizado quando caiu no buraco negro. Isso é bem provável. E os seus restos vão evaporar junto dele. Isso é bem provável. Mas a resposta sincera é que nós não sabemos. Os segredos do buraco negro estão escondidos atrás do horizonte de eventos. E infelizmente, uma vez que você passa dele, não tem mais volta. Então tudo que nós temos para desvendar esse mistério é a capacidade criativa da mente humana. Então, por favor, em hipótese alguma, ouçam música em volume alto sem fones de ouvido em um ônibus espacial. Perfeito. Muito obrigado e até a próxima. Aí você comenta embaixo, você que tá assistindo a gente, se você quer que a gente traga um vídeo explicando o que é um buraco negro, que a Isabela tá perdidinha. O que é um buraco negro, Isabela, pra resumir? É uma coisa muito maçuda num espacinho pequenininho, bem pequenininho. E aí, é basicamente isso, né? É isso mesmo, né? Do tamanho de um homem de 1,60, bem tamanho pequenininho. De um... Entendeu mesmo, parabéns. Léo tá até parecendo inteligente. Nem parece que não sabe esse jeito de escrever com G ou J. Deixa, editor, pro povo do YouTube saber quem é o Leonardo. É foda.